Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 22 de dezembro de 2025, 11 horas, horário de Brasília. Oficiais da Armada Russa enviados à morte. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você sempre verá a verdade. Quero convidar também a todos que deem um like, compartilhe com suas redes sociais, recomende o vídeo, porque assim mais gente vai ver o vídeo, vai ver a verdade e tenderá a se inscrever no canal. E conto com vocês. E também façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Revolta de oficiais da Marinha Russa, porque tem a alternativa de serem enviados à morte, no Mar Negro ou na infantaria. É uma coisa muito ridícula. Eu acho que Putin, com isso, ele fica numa situação vergonhosa, inclusive, né? Porque tem oficiais que, dá um determinado tempo, eles querem sair da Marinha, ou saem os primeiros tempos no exército de oficial, eles assinam contratos por tempo determinado. E aí, eles estavam sendo colocados, esses oficiais, diante de uma escolha, né, que os comandantes da Marinha colocavam, de acordo com as orientações do ditador, ou seja, compulsória. Ou você, oficial da Marinha, da Armada Russa, né? Armada é a Marinha, é aquela marinha embarcada em navios de guerra, né? Ou você assina um contrato, renova o contrato para a Marinha, ou você vai se juntar a uma brigada de assalto lá de infantaria, lá no teatro de operações. Pode ser em Pokrovsk, em Kupiansk, em Sumi, em Kherson, etc. Em qualquer lugar assim. Isso revoltou e revolta muitos oficiais, né? O ditador agir dessa maneira mostra uma falta de confiança e é uma falta de oficiais também que eles precisam, né? E como é que isso vazou? A inteligência ucraniana, inteligência militar ucraniana, em uma conversa telefônica interceptada entre um morador da região de Belgorod, que ele estava falando com um interlocutor sobre o Alexander. Alexander, no caso, era um parente dele, um oficial, que serve na Crimeia, em um navio da frota do Mar Negro, né? Um navio de guerra. De acordo com eles estão em Novorossiysk, mas ficam lotados como se fossem na Crimeia. E tem em terra algumas unidades da Marinha que ficaram lá também, na Crimeia. As unidades russas de marinha mais importantes, os navios, eles foram para Novorossiysk. Já vamos ver detalhes. Então, de acordo com a inteligência ucraniana, do Ministério da Defesa da Ucrânia, então os dois estavam conversando. E justamente esse Alexander é um oficial da frota do Mar Negro que serve na Crimeia. Ele disse que o parente dele voltou para casa de uma licença de casa, né? Em seguida recebeu um telefonema do quartel-general com um ultimato. Assim que ele chegou em casa, ele foi para casa de licença. Ou você vai renovar seu contrato com a Marinha, ou vai continuar, você vai servir na Brigada 810 de Fuzileiros Navais Independente. Essa brigada já foi totalmente destruída pela Ucrânia pelo menos 4 vezes. Inclusive um almirante morreu ali, alguns generais morreram ali também em ataque de postos de comando, porque essa brigada de fuzileiros navais em particular, a Ucrânia está sempre fazendo uma vingança em cima dela. Onde ela vai, a Ucrânia ataca. Ela é natural de Vladivostok, naquela região. É uma brigada que vem lá do extremo oriente, lá quase na Coreia do Norte da Rússia. Mas ela esteve perto de Kiev, em Bucha, e promoveu assassinatos, torturas e estupros. Então a Ucrânia persegue essa brigada. Onde ela for, renova o pessoal, vai lá, ataca. Então ela já foi totalmente destruída diversas vezes. Bom, na realidade isso é um assalto que eles estão fazendo, voltando ao nosso, né, contra o oficial da Marinha, lá que fica embarcado no navio. É importante observar que é uma maneira, inclusive, de aumentar, assim, as fileiras da tropa da frota russa no Mar Negro, tanto voluntariamente como à força.
É claro que os oficiais preferem ficar na armada do que ir lutar como infantaria, né? E eles eram oficiais da armada, mas que estavam saindo da Marinha, não estavam renovando o seu tempo, o seu contrato, vamos chamar assim, com a Marinha de Guerra russa. Então, muitos oficiais insatisfeitos estão com um protesto veemente contra a situação atual, não concordam com isso, acham errado isso. Mas servir na frota do Mar Negro também não é seguro. Acho que talvez a infantaria seja menos seguro como está hoje, né? Mas lá também não é seguro, haja vista os últimos acontecimentos, né? O presidente russo Vladimir Putin, e ditador da Rússia, ele perdeu a batalha do Mar Negro, tanto que retirou de Sevastopol os navios, né? E está perdendo a guerra contra a Ucrânia. Citando, é só vermos os custos militares, as baixas, perdas humanas, né, no caso, citando os custos militares, custos políticos dele, a reputação e outros perdas em material bélico, em refinarias destruídas, etc., e outros ainda exorbitantes para a Rússia, e que ele busca recuperar na mesa de negociações o que perdeu no campo de batalha. Isso é o que está acontecendo. Por causa disso que ele não quer ceder e espera que Donald Trump, o presidente americano, ajude ele. Isso eu tenho falado e o Trump está de fato tentando ajudar. Até agora, ambos não tiveram sucesso. Afinal, o presidente Putin e suas forças armadas foram humilhados, porque quem sofre quase 1.200.000 baixas, né, que vai dar por esses dias aí, essa semana, e cerca de um terço da frota do Mar Negro também, ela foi afundada ou danificada. Recentemente, as forças russas bloquearam o acesso, as próprias forças russas, bloquearam o acesso ao porto naval do Novorossiysk, que é lá que eles estão, né? Após um ataque com drone a um submarino da Rússia, né? Então, esse ataque teve sucesso, furou o casco do submarino. O que os russos fizeram? Tiveram que acorrentar esse submarino para ele não submergir onde ele estava atracado. Então eles acorrentaram, eles esgotaram a água que entrou dentro e ele está lá acorrentado, sem ir a lugar nenhum. Mas o que os russos fizeram ainda? A entrada da ancoragem naval, de uma maneira geral, que tem o resto dos navios está lá, né, foi selada com barcaças e barreiras, né? E são medidas destinadas a impedir que drones ucranianos de superfície e submarinos entrem no porto. Mas isso engessou eles, né? Isso, se eles tiverem que sair rapidamente para alguma operação, eles vão ter dificuldades até eles tirarem essas barcaças, essas coisas, né, que eles colocaram para impedir a entrada de drones. Dificulta eles também. Eles se engessaram. Embora atuais defesas, eu concordo, que possam reduzir a vulnerabilidade a novos ataques de drones ucranianos, de drones aquáticos, né? Não do ar, mas dos aquáticos, elas também aprisionam efetivamente os navios russos dentro da base, elas dificultando qualquer incursão rápida no Mar Negro. O fechamento ocorre dias após o ataque de drones submarinos, de drones submarinos, né? E que atacaram e atingiram um submarino russo da classe Kilo, né? E que é chamado Varshavianka, que eu já noticiei para vocês, inclusive fiz uma matéria sobre isso. A gente tem que entender também que a Rússia já havia utilizado barcaças e barreira subaquática para proteger suas instalações navais em Novorossiysk, ou em outras oportunidades. Ainda assim, o momento do novo fechamento agora, após o ataque do submarino, sugere uma preocupação maior com as capacidades subaquáticas ucranianas e não uma proteção rotineira da força. Desde o início da invasão russa em larga escala, esses submarinos não exibem mais nomes ou marcas distintivas, o que dificulta a identificação visual, né? E os oficiais justamente estão com medo disso, porque com esse afundamento, que a 30% da frota do Mar Negro foi danificada, muitos morreram, oficiais morreram. No Moskva morreram 500 pessoas, praticamente toda a tripulação, que foi o primeiro navio, o Capitania. Morreram marujos, marinheiros, né? Morreram oficiais, até o comandante morreu, estava lá, né? E ninguém conseguiu sair.
O Kremlin tentou minimizar os dados divulgando imagens do submarino em close-up, né? Filmagens somente após a água ter sido bombeada para fora. Os analistas agora se dedicam a uma tarefa mais difícil. A investigação identificou um segundo submarino, localizado a várias centenas de metros do local da explosão. A explosão foi muito poderosa, sabe? Que abriu uma cratera de aproximadamente 9 metros de largura no cais, aumentando a possibilidade que as ondas de choque tenham danificado embarcações próximas, incluindo potencialmente sistemas de sonar sensíveis. Ou seja, esse ataque danificou muito a Rússia, ele amedrontou os oficiais e a frota, e aqueles então que estavam terminando seu contrato não iam renovar mais, iam voltar para a vida civil nas suas cidades. A pressão agora é que eles fiquem, porque eles são necessários, sem dúvida, na Marinha Russa. A Marinha teve muitas baixas também. Ela está perdendo essa guerra no mar, na terra e no ar, mas principalmente esses no mar, que está perdendo para um país, Ucrânia, sem marinha. Ela tem marinha, mas não tem uma marinha de guerra como a Rússia, com encouraçados, com destroyers contra torpedeiros ou submarinos. Então isso é uma vergonha para o ditador da Rússia, Vladimir Putin. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, não esqueçam, e compartilhem. Compartilhem e recomendem o vídeo. Façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.